Oi, gente! Hoje o vídeo vai ser assim mesmo, a imagem vai tremer mesmo, vai balançar um pouquinho, que eu vou fazer igual um vlogzinho aqui, gravando só minha cara e sem edição. Não vou editar, cheguei do trabalho cansada e assim, não sou obrigada, vou postar assim mesmo. E a gente vai falar assim mesmo, vamos falar sobre Pedro. Sabe que meus assuntos favoritos são os assuntos teológicos e o que eu mais amo é defender meus ideais, defender as pessoas, defender Jesus, defender Deus, da imagem que fazem dele, sabe? Ainda vou fazer mais vídeos sobre esse assunto, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre Pedro. Pedro, pra mim, é muito injustiçada. Eu acho que as pessoas têm uma imagem dele como sendo um turrão, um brigão, rabugento, depois foi lá, ficou com medo, negou Jesus, depois voltou e liderou a igreja. Resumindo a história de Pedro. Mas tem tanta coisa por trás. E eu enxergo Pedro. Eu sinto a dor de Pedro. Quando eu leio a Bíblia na parte de Pedro, eu choro na parte de Pedro. Ela tá em toda ela. Mas na última ceia, quando Jesus fala para Pedro, Satanás quer você em pedaços, não é? E eu tenho intercedido por você. E quando você voltar, você ajuda os seus irmãos. E Pedro tava tão a fé tão linda, tão iludido, falando, que eu nunca. E ainda ia ser naquele mesmo dia, antes até do galo cantar, nem ia dar 24 horas. Ele ia negar Jesus. Mas ele, não, nem que eu tenha que morrer com o Senhor. Mas sabe o que é mais bonito? É que Pedro, ele queria morrer. Eu vou falar isso até o dia que eu morrer. Pedro não tinha medo. Pedro não era medroso. Sabe aquele episódio que ele começou a andar sobre as águas e aí ele teve medo e aí ele afundou? Naquele episódio ele teve medo e pediu ajuda. E Jesus foi lá e ajudou. Só que tem tanta coisa por trás desse medo de Pedro, e a gente vai ver isso agora. A gente sabe que Pedro não tinha medo de morrer por Jesus, sabe? Não era uma multidão na casa do sacerdote que ele temia, porque uma multidão foi com espadas e tochas no jardim do Getsemane, e Pedro foi lá, sacou a espada, atacou o escravo do sumo sacerdote. Poderia ter tido ali uma luta, tipo, não, você não vai levar meu mestre, e não vai, e pronto, e acabou. Ele morreria ali, se o fim fosse ali, fosse uma guerra, uma briga, ele teria morrido ali. Era uma multidão com espadas e tocha contra 12 pessoas. Ele sabe que eles não iam ganhar, sabe? Mas Pedro foi muito corajoso e conseguiu o seu propósito, né? Acho que Jesus viu ali, viu a coragem dele. Mas Jesus mandou ele largar a espada. Vocês estão entendendo? O homem todo-poderoso, do qual ele admirava, que calou o vento, que andou sobre as águas, que ressuscitou mortos, que tocou leprosos, esse homem se entregou, não fez nada. Foi para casa do sacerdote à noite, apanhou, estava sendo cuspido, ele estava ali, frágil. O Messias estava ali e não tinha mais propósito. Sabe, tipo, eu vou lutar no Getsemane e você não vai levar Jesus. Você não vai levar Jesus, só vai levar Jesus por cima do meu cadáver. Mas depois Jesus estava ali. Vocês têm noção? Eu já não posso salvar o homem que eu amo. Eu já não posso salvar meu mestre que eu tanto admiro. Ele tá ali. Eu não sei se você que tá assistindo teve já a experiência de ver quem você ama ali apanhando, sendo
O que aconteceu com Jesus? Não vou falar mais grave pro YouTube não me derrubar, mas você já teve essa experiência? Eu acho que aquilo ali te quebra em tantos níveis que você não tem como permanecer de pé, até porque os discípulos tinham a ideia de um líder guerreiro mesmo, que não ia morrer. O líder, o Messias, ele não ia morrer, gente. Vocês não estão entendendo. E tem uma coisa, antes disso, Jesus ainda teve aquela conversa sobre espada, sabe? Confundiu, bugou a mente do bichinho. Tipo, olha, gente, eu enviei vocês sem provisão, tá? E deu tudo certo. Mas agora vocês vão ter provisão, vocês tenham capa, vocês tenham tudo, inclusive espada. Se você não tiver espada, você vende a sua capa e você compra uma espada. A gente sabe que essas palavras de Jesus não foi para confundir a cabeça deles, né? Foi para falar, olha, agora o circo vai fechar. O que nós temos de presente de Deus é a graça. Nós temos vida eterna, mas nós não temos mais aquela proteção divina. Não temos mais. Nós vamos ter coisa melhor. Quando a gente morrer, vai ser melhor. Mas Pedro e nenhum dos apóstolos entendiam isso ainda. E aquela conversa com espadas foi tipo quando a gente fala para os nossos filhos assim: quando você for mãe, você vai me entender. Jesus sabia que a capacidade deles de processar aquilo ali não era tão grande. Tinha uma cultura muito forte de que o Messias ia ser assim um líder de guerra, que ia libertar o povo judeu literalmente. Eles iam ser libertos. Então, depois no Getsemane, Jesus tinha acabado de falar: pega a sua espada. Aí ele pegou a espada. Aí no Getsemane, Pedro pega a espada. Aí Jesus, larga a espada. Tipo, se entrega? Eu não queria passar pelo que Pedro passou, sabe? Ainda mais eu tenho um trauma parecido. Porque eu fiz uma promessa pra Deus e não cumpri. Isso me destruiu. Isso me destruiu. Porque eu fiquei de 2011 até 2022 afastada, assim, sempre orando, tudo, ouvindo louvor, essas coisas, mas não desisti da fé, porque eu sabia que eu não era digna. E Pedro tava ali 3 anos com uma pessoa, andando dia a dia, dormindo junto, viajando junto, dizendo que ama, dizendo que não abandonaria, e depois Pedro foi lá, negou ele. Cara a cara, Jesus olhou nos olhos dele. Vocês imaginam o tamanho dessa dor? Vocês imaginam o que Pedro passou? Pedro nem viu a crucificação. Acredito eu, né? Porque lá em João tava falando que o discípulo que tava lá era João, né? Filho, eis a sua mãe, mulher, eis aqui o seu filho. É o relato que tem de um discípulo na crucificação. Então, ele tava por aí chorando. E que nem Jesus já tinha dito, Jesus não precisava nem ter ressuscitado para trazer Pedro de volta. Sabe, Jesus tinha dito: Pedro, eu tô intercedendo por você. E quando você voltar, você ajuda os seus irmãos. Porque Jesus já sabia que Pedro ia entrar numa neura profunda, numa crise. Porque ele chorou amargamente, é o que a Bíblia tá falando. Mas você só fala, ele chorou amargamente. Parece assim, sabe? Tá, ele chorou. O nível de tristeza de você olhar para os olhos de uma pessoa que você ama e falar assim: eu não conheço ele, e ele olhar para você e você vê que ele viu. Eu não queria estar na pele de Pedro. Ai, eu nem consigo falar, porque a dor em mim, quantas vezes eu já li e chorei. Eu já comecei a chorar na última ceia. Quando Pedro fala assim, eu não vou fazer isso, eu já... Ai, Pedro. Já me dói. E Pedro não tinha mais propósito. O Messias morreu. Mas
Era toda a minha esperança, não é só, tipo, o medo de morrer, era tudo, o mundo de Pedro acabou, o mundo dos discípulos acabaram. Por isso que Jesus falou no Getsemane, olha, na última ceia, vocês todos vão me deixar só. Vocês todos vão me deixar só. Todos eles deixaram Jesus só. Todos fugiram. Exceto Pedro, que acompanhava de longe, né? Acompanhando ele, que houve esse episódio de Pedro ter negado ele. Porque eles foram destruídos, gente. Eles estavam vendo multidões, Jesus curando todo mundo, vendo milagres assim de perto. Vocês já viram um milagre? Vocês já viram alguém levantado uma cadeira de rodas? Alguém que tem atrofia sair correndo? Vocês nunca viram? Eu nunca vi. Eu vi isso. Eu ressuscitei. Jesus me deu poder. Eu ressuscitei pessoas. Eu curei pessoas. Eu vi milagres. Eu vi ele andar sobre a água. Eu vi o cara andar na água. Eu vi ele calar o vento. E acabou. Tudo que eu queria acabou. Tudo que eu sonhava, tudo que a gente planejou, a reviravolta no mundo, acabou. Isso não é coisa que se aceita, não é coisa que se para pra pensar, não é coisa que se entende. Ver o sofrimento da pessoa que você ama. E aí, ele ficou destruído. O Messias não tava fazendo nada. Ele podia. Se ele quisesse, ele podia. Não podia? Ele não podia se soltar dali, mas... E aí veio o medo. Porque já não tinha mais propósito. E depois que Jesus ressuscitou, explicou pra eles. Jesus ficou mó tempão em terra ainda, depois de morto-vivo. E não era um zumbi, mas... Entende? Depois da ressurreição. Porque a Bíblia fala que desde Moisés ele explicou as escrituras para todos eles. Então imagina, né? 40 dias. Aí Pedro entendeu o propósito. Porque eles não tinham ainda Espírito Santo. A cabeça deles estava toda bugada. Ele estava esperando fortemente a minha cultura, a minha raiz, aqui meu sangue. Eu estou esperando um Messias líder. Jesus tem aquela conversa sobre espadas. Depois Jesus se entrega. Depois acabou tudo que eu tinha esperança. E depois eu entendi que o propósito era outro. Desculpa, eu fui interrompida aqui, como eu disse. Não vou editar. Então, assim... Jesus ressuscitou Pedro também. Jesus morreu, ficou na morte e vive. Mas Pedro também estava morto. E Jesus ressuscitou ele. E deu um propósito para ele de vida. E falou, calma Pedro. Esse era o propósito. Você não entendia. E eu expliquei. Quantas vezes eu falei para vocês que o filho do homem ia estar morto, ia ser morto. Ia ser entregue nas mãos dos filhos dos homens. Quantas vezes eu falei? Mas eles não entendiam. Então agora você sabe, Pedro. Esse é o propósito. E agora você vai liderar as minhas ovelhinhas. Pedro, você me ama? E Pedro até ficou chateado, falando, Senhor, eu te amo, o Senhor sabe. Porque ele sabia que Jesus sabia, ele nem precisava, não tem... A gente não sabe se esse diálogo aconteceu, porque Jesus ficou um tempo aí, né? Conversando com eles e nem tudo tá aberto pra gente. A gente não sabe se o diálogo de tipo, me perdoa, Senhor, aconteceu. Porque nem precisava. Jesus já tinha falado antes que tava orando por ele, que tava intercedendo por ele. E sabia que ele ia voltar. Mas Pedro sabia que ele sabia de todas as coisas. Pedro não tinha dúvida. Pedro não tinha dúvida que ele era o Messias. E depois de ver ele morto, imagina passar por esse choque. E depois ver ele ali vivo falando com você. Pedro, você me ama. E daí Pedro tinha uma missão. E voltou à vida. E voltou a ser o que ele era. E ele não era uma pessoa rabugenta. E ele não era uma pessoa medrosa. Tanto que, né? Eles foram muito martirizados, não é? Vamos dizer assim, para não ficar pesado. Inclusive, eu quero um gancho aqui. As pessoas falam que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo e não tem nenhuma fonte inegável de que isso tenha acontecido.
Tinha um historiador da igreja há muito tempo que disse isso. Mas qual é a fonte, sabe? Pode ter sido um boato, pode ter sido, tipo... Teve alguns religiosos, estudiosos e historiadores que disseram que ele foi martirizado, mas não sabemos qual a idade, não sabemos exatamente como, não dá pra saber, não tem como saber. E Jesus disse pra ele como ia ser. Jesus disse que quando ele era novo, ele se vestia, mas quando ele era velho, alguém ia vestir ele e ia levar ele pra onde ele não quer. Ou seja, ele ia chegar à velhice, ele ia perder as funções motoras, ou tipo, sabe, a vontade própria de colocar uma roupa, ele não ia mais ter a capacidade de colocar uma roupa nele. Então, essa era a morte que Pedro ia glorificar a Deus, segundo o Evangelho de João. E eu prefiro acreditar nele, visto que não tem registro, não tem nada que se comprove a morte de Pedro que todo mundo tá falando. E eu gostaria muito de saber mais sobre a história de Pedro, porque a Bíblia não fala. Se Jesus não tivesse curado a sogra dele, a gente nem ia saber que ele era casado. Então a gente não sabe se os outros discípulos também eram. É a vida deles, assim, sabe? Mas eu queria muito saber, ouvir dele esse relato, ouvir dele essa experiência. E ter sido incrível, assim, viver em conjunto com os apóstolos, né? Claro que tem as menções de Paulo, né? Que fala que, então eu também não poderia ter uma mulher e sair levando ela como Cefas? A esposa dele viajava com ele. Filhos, não sabemos. Mas eu queria muito saber, porque assim, eu tenho muita admiração e eu me identifico muito com Pedro. E eu não saberia passar pelo que ele passou. Porque o que eu fiz já me desconectou da minha dignidade, eu acho. Eu sentia que eu não conseguia mais, eu sentia que eu já tava destruída, que não tinha mais porquê voltar à religiosidade, mesmo orando ainda, mesmo sendo amiga de Deus, assim, do jeito que dava, mas, assim, tinha desistido de mim, não de Deus, de mim. Tinha pensado, tá, se existe um inferno, eu já tô lá, se eu for destruída, eu já tô lá, Deus, eu ainda te amo, orando, sabe, mas eu não tinha esperança, sabe? Então, eu não queria passar pelo que Pedro passou. E, cara, mexe comigo, mas não mexe com quem eu amo, sabe? Então, também ver aquilo. Não. Eu espero que vocês tenham mais empatia quando vocês olharem pro relato de Pedro. Porque, assim, eu não consigo ver sem chorar. E eu espero que eu tenha mudado a visão de vocês. Porque Pedro não simplesmente viveu com Jesus ali, amando ele loucamente e depois foi lá e negou ele. Não foi só isso. Tem muita coisa sempre por trás da vivência do outro. Julgar o outro é muito fácil. Tá na pele do outro não é fácil. Isso que eu tô falando, coisas que eu vejo de Pedro, isso também não é nem metade do que ele já passou. Eu não tava na pele dele, não é mesmo? Então, é isso. Se você se comoveu com a história de Pedro, se você mudou o olhar sobre Pedro, se te tocou de alguma maneira, fica comigo. Se inscreve, curte aqui embaixo, compartilha, comenta, pra gente conseguir continuar falando. Porque assim, minha cabeça não para de funcionar, ainda tem muito pra falar. E eu vou ter que fazer assim, ó. Sem edição, sem nada. Porque não consigo. Minha rotina é muito apertada, mas eu quero muito ainda continuar falando com vocês. Então, me dá essa força, por favor.